Gente, aqui nós temos uma vista, a partir de Cafarnaum, do Mar da Galileia, que está aqui atrás da gente. Que na verdade é chamado de um mar, mas é um gigantesco lago, porque o que nós temos aqui é água doce. Não muito distante de mim, indo aqui na direção do meu lado direito, nós temos a cidade de Betsaida, de onde Pedro e André eram. Nós conseguimos mensurar que, para aquele povo que se locomovia a pé, as cidades não eram assim tão distantes uma das outras à volta do lago, algo que era essencialmente necessário para a sobrevivência deles. Provia não só água, mas os peixes que eles necessitavam também para se alimentar. Esse é um cenário de muitas intervenções do Senhor Jesus. É nesse lago que ele acalmou a tempestade. Foi às margens desse lago que ele chamou alguns dos seus discípulos. É muito gostoso conseguir mensurar parte desse cenário do que a palavra de Deus descreve e narra. Estamos na cidade de Tiberíades, que tem esse nome porque Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas foi quem mandou degolar João Batista. Ele edificou essa cidade e a dedicou a Tibério, imperador romano. Essa é a razão do nome Tiberíades. Estamos aqui no Mar da Galileia e agora nós vamos entrar naquele barco e fazer um passeio de barco e ter uma sensação, embora num barco bem maior, de como era essa locomoção de Jesus e os discípulos naquela época. O Mar da Galileia era conhecido também como o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ele é um gigantesco, imenso lago de água doce. Ele fica no norte de Israel. É o maior lago do país. O seu afluente principal é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, atualmente chamado de Banias. E depois ele deságua no Mar Morto. Estamos no Mar da Galileia. Aqui à minha direita é a cidade de Magdala. Acredita-se que Maria Madalena era Maria Magdalena, veio de Magdala. Aqui à frente nós temos um monte onde acredita-se que Jesus tenha proferido o sermão das bem-aventuranças. Essa é uma vista muito interessante do Mar da Galileia para lá. Aqui mais ao canto, à minha esquerda e à sua direita no vídeo, fica a cidade de Cafarnaum, onde Jesus foi morar e estabelecer a base do seu ministério. Essa parte do lago era especialmente rica em pesca. Alguns acreditam que por conta das correntes de água quente que atraíam os bancos de peixe. Os pescadores acabavam se concentrando até mais em alguns lugares do que outros. Algo que nós precisamos pensar é que quando o apóstolo Pedro simplesmente deixa de lado o barco com o chamado de Jesus, eu farei de vocês pescadores de homens, ele estava colocando de lado um negócio, ele estava colocando de lado aquilo que garantia a subsistência dele, da sua casa e da sua família. Era uma resposta de fé e obediência num nível bem profundo ao Senhor Jesus. Chegamos em Genezaré, logo depois do nosso passeio de barco, estamos indo a um museu, conhecer os restos encontrados de um barco que remonta à época de Cristo, que nos dá a noção do tamanho e do tipo de barco que eles usavam naquela época. No Salmo 107, do versículo 21 ao 31, a gente lê o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma.
andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A palavra de Deus está nos mostrando algo que muitas vezes o próprio Deus faz. Envia ou permite que venham tempestades. Mas a palavra de Deus fala que o mesmo Deus, ele também intervém nas tempestades. Eu gostaria de conversar com você a respeito de algo que todo cristão precisa entender. Como lidar com as tempestades. Se o verso 25 diz que Deus fez ir a tempestade, e depois o 29 diz que ele acalmou, significa que a tempestade não é necessariamente algo só natural. Muitas vezes ela é permitida, até mesmo enviada pelo Senhor. Eu quero rapidamente compartilhar 3 coisas. Em primeiro lugar, as tempestades virão. Em segundo lugar, há diferentes tipos de tempestades. E em terceiro lugar, como lidar com elas. O Senhor Jesus nos ensina em Lucas, no capítulo 6, dos versículos 47 a 49, que 2 homens tinham que edificar uma casa. Um decidiu colocar os alicerces sobre a rocha, o outro sobre a areia. Os 2 tinham a mesma missão, construir uma casa. Os 2 tiveram as mesmas adversidades. A Bíblia diz que choveu, se formou uma grande enchente que deu contra a casa de cada um. O que construiu sobre a rocha pôde suportar, o que construiu sobre a areia viu a sua casa cair. A verdade é que as tempestades virão sobre todos nós. O que vai garantir se nós sobrevivemos ou não a elas é a maneira como decidimos estabelecer a nossa relação com Deus e a nossa relação com a palavra de Deus. Isaías 43 diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Nós precisamos entender que Deus não diz se passares pelas águas, Ele diz quando. É um fato, isso vai acontecer. Mas o propósito dessas águas, ou dessas enchentes, ou dessas tempestades não é nos destruir. Deus está dizendo, elas não vão te afogar. Eu sou o Santo de Israel, teu Salvador. Deus quer nos poupar em meio a elas, mas a palavra de Deus nos mostra que vamos enfrentá-las. Tempestade na Bíblia fala de adversidade, fala de algo contrário. E Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas essa notícia não foi dada para gerar em nós desânimo. Pelo contrário, ele diz, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele mostra que mesmo sabendo o que vamos enfrentar, nós podemos ter o bom ânimo e a certeza de saber que assim como ele, nós também podemos vencer. Dito isso, que as tempestades certamente virão, é só uma questão de tempo. Em segundo lugar, eu gostaria de distinguir os diferentes tipos de tempestades. O primeiro deles, eu quero ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, algo que acontece aqui mesmo, onde estamos no Mar da Galileia. A Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeira pergunta que devemos fazer, de onde veio essa tempestade? Eu quero distinguir que nós podemos enfrentar 3 tipos de tempestades. Tempestades malignas, tempestades naturais e tempestades que vêm de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos eliminar essa tempestade como vindo de Deus. Porque se a tempestade viesse de Deus, Jesus, ao resistir à tempestade e mandar que ela se acalmasse, estaria resistindo à vontade de Deus. Nós podemos olhar para um quadro natural? Sim. Aqui também chove, aqui também venta forte, aqui também tem tempestades. Mas a palavra de Deus diz, no capítulo 5, no versículo 1, entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Nós sabemos a história do endemoniado que estava do outro lado. Se houvesse uma espécie de Guinness Book, de livro dos recordes das coisas espirituais, talvez esse se configuraria como o mais endemoniado do qual nós temos notícia. Jesus entra no barco,
atravessa para o lado onde esse homem está para libertá-lo e depois volta. Ele não foi fazer nenhuma outra coisa lá a não ser libertar esse homem. Provavelmente, quando Jesus entra no barco, está indo em direção aonde Satanás prende e acorrenta a vida dessa pessoa, o reino espiritual, percebendo o que poderia acontecer, ofereceu resistência. Se essa tempestade foi de fato maligna ou natural, nós não podemos dizer com toda certeza, mas podemos dizer que havia todo motivo para que o reino das trevas criasse oposição, como várias vezes nós vamos ver na Bíblia. Paulo fala de viagens que ele quis fazer para pregar e ele diz, mas Satanás me impediu. Nós vamos lidar com esse tipo de resistência maligna, é um tipo de tempestade. A outra, podemos classificar como uma tempestade natural. Em Mateus, no capítulo 14, nós temos um outro relato de Jesus lidando com a tempestade. Mateus, capítulo 14. A palavra de Deus diz assim no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Essa palavra traduzida na versão atualizada que estou usando como compeliu, ela significa forçar, empurrar, obrigar. Normalmente você não vê os discípulos resistindo a nada que Jesus lhes mandasse fazer. Mas nesse dia, para que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem, Jesus precisou obrigá-los. Jesus precisou compeli-los, empurrá-los a isso. Qual o motivo da resistência dos discípulos de não quererem entrar no barco? A palavra de Deus diz o seguinte, vamos continuar lendo, verso 23 de Mateus 14. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles saem para enfrentar uma tempestade. Uma tempestade normalmente não se forma de um minuto para o outro, ela dá prenúncios de que está chegando. E provavelmente quando eles viram a mudança do clima, eram pescadores, vários deles trabalharam com isso, fizeram isso uma vida inteira, eles sabiam que eles aguardavam e não queriam necessariamente ter que enfrentar a tempestade. Imagino que quando Jesus ainda diz, olha, vocês vão e eu fico, talvez a incredulidade de alguns possa ter levado eles a pensar, é agora que ele se livra da gente. Mas essa tempestade, nós não temos nenhum indício específico de que ela tenha vindo de Deus ou das trevas, do reino das trevas, mas elas naturalmente se formam. O verso 25 diz, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Daqui a pouco eu falo sobre como o Senhor interviu nesse momento e nessa hora. Mas eu quero alistar agora um terceiro tipo de tempestade. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui nós temos um terceiro tipo de tempestade que a palavra de Deus claramente classifica como tendo sido enviado pelo Senhor. Quando olhamos para esses tipos de tempestades, eu acredito que é importante defini-los, porque se a gente souber discernir a origem da tempestade, então nós vamos saber como lidar com cada tipo de tempestade. Por exemplo, porque o Senhor envia uma tempestade contra Jonas e o barco onde Jonas está. Porque Jonas está fugindo do plano de Deus. Porque Jonas está relutando, deliberadamente desobedecendo a Deus, se rebelando contra ele. A palavra de Deus diz que quando o lançaram na água, o mar literalmente se acalmou. Porque esse tipo de tempestade, ele só surge quando existe alguém se opondo ao plano e ao propósito de Deus. E normalmente se resolve quando se mexe na raiz do problema. Algumas vezes eu lido com pessoas que estão enfrentando verdadeiras tempestades na vida. Elas deixam de admitir aquilo que é a raiz, a causa do problema. Que elas estão se rebelando ao comando de Deus, estão deliberadamente atropelando princípios bíblicos e é inevitável que isso traga consequências. Nem toda tempestade é consequência da nossa desobediência, mas certamente a nossa desobediência atrairá tempestades como consequência. Mas podemos falar também dessas tempestades naturais. Quando elas se manifestam, eu e você precisamos lidar como os discípulos foram exortados por Jesus a lidar. Quando Jesus vem andando sobre as águas, o texto de Mateus 14 nos mostra que a primeira reação dos discípulos foi uma reação de medo, foi uma reação de pavor.
O verso 26 de Mateus 14 diz: os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. E eu não julgo eles, porque eu fico imaginando qual seria a minha reação se estivesse numa tempestade por tanto tempo como eles estavam. A Bíblia diz: ao cair da tarde, o barco já estava longe e Jesus estava sozinho no monte. A Bíblia diz que Jesus veio ao encontro deles só na quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias. Das 6, quando anoitecia, até as 9, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E Jesus veio ao encontro deles na quarta vigília da noite, em algum momento entre 3 e 6 da manhã. Então eles ficaram algo entre 9 a 11 horas remando sem passar da metade do barco. Agora, naquele cenário de medo, eles veem algo que nunca ninguém jamais viu ou comentou ter visto. Alguém caminhando sobre as águas. Eles se desesperam. Mas a Bíblia diz: Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Qual a instrução de Jesus para esse tipo de tempestade? Tenha ânimo, tenha fé, confie, não tenha medo. Quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, ele também disse: tenha bom ânimo. Nós precisamos saber ter uma postura de fé a despeito das circunstâncias contrárias. Nesse momento, Pedro diz para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco e cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Embora nós vemos Jesus se movendo sobre a tempestade, Pedro reagindo como quem disse: você é meu Senhor e eu sou seu discípulo, e você se move sobre as tempestades, eu também quero. No momento em que ele fala isso, Jesus diz: vem. É como se Jesus concordasse com Pedro: exatamente, você também pode se mover acima da tempestade como eu. E toda a lição que nós temos é que enquanto Pedro acreditou, caminhou sobre. Quando duvidou, começou a afundar. Mas ele reage clamando o socorro de Jesus, não se entrega e há uma intervenção. Fé e bom ânimo são as ferramentas que eu e você precisamos nessa hora. E quando a tempestade tem origem maligna, quando é uma oposição do inimigo, devemos fazer como Jesus fez no relato de Marcos 4, repreender o vento, repreender a força contrária. A palavra de Deus nos mostra que nós estamos no meio de uma guerra. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. A Bíblia diz: é contra principados, potestades nas regiões celestes. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que nós temos que resistir ao diabo. O livro de Efésios diz para não dar lugar ao diabo, mas o livro de Tiago diz para resisti-lo. Então nós precisamos oferecer resistência. E algo que eu e você precisamos entender no que diz respeito a oferecer resistência é que nos foi dada autoridade no nome de Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos e teve que lidar com uma mulher possessa de um espírito de adivinhação, a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito em nome do Senhor Jesus. Ele não falou com a mulher, ele falou com o espírito por trás da mulher e usou a autoridade do nome de Jesus que lhe havia sido dado. Nós precisamos nos tornar mais conscientes da autoridade que nos foi dada para resistir ao inimigo. A verdade é que tempestades virão. Elas têm origens diferentes e nós precisamos discerni-las. Mas entendendo a origem, temos um posicionamento para cada uma delas. As tempestades enviadas pelo inimigo, nós oferecemos resistência na autoridade do nome de Jesus. Aquelas que vêm naturalmente e a vida vai proporcionar momentos difíceis, nós nos posicionamos em fé e com bom ânimo. E quando a tempestade foi enviada por Deus, nós precisamos de sujeição, de conserto. Somente quando nos sujeitamos àquilo que Deus já falou e sabemos que estamos resistindo, é que isso pode ser mudado. Quando alguém está nesse tipo de tempestade, não adianta pedir oração aos outros. É necessário arrependimento, é necessário conserto. Que você possa não apenas discernir o tipo de tempestade que está enfrentando ou que virá enfrentar, mas que você possa ter a atitude correta que te leve para fora da tempestade. E que você possa, a semelhança do salmista, não apenas se alegrar com a bonança, mas render graças ao Senhor pela sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o Senhor te fortaleça. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessa palavra. Fique conosco.
Nós temos diversas lições práticas com esse episódio de Jesus acalmando a tempestade, Pedro andando sobre as águas, mas uma coisa que eu queria mencionar aqui é porque o que foi necessário para Pedro foi de fato um ato de fé, né? Ele só pôde andar sobre as águas, se mover sobre a tempestade. Eu acredito que isso fala, obviamente, de problemas, circunstâncias que nós enfrentamos, porque ele creu na palavra que o Senhor Jesus falou. Eu vi uma vez o evangelista Reinhard Bonk dizendo que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Aquilo foi o chão para que ele andasse sobre as águas. Então nós estamos falando de fé. E alguém me perguntou uma vez, olha, além da definição bíblica de Hebreus 11:1, de que a fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, qual uma outra definição de fé você poderia dar? E lembrando desse texto, eu falei, fé é olhar para Jesus na hora da tempestade. Porque enquanto Pedro está olhando para Jesus, a coisa está dando certo, está funcionando, né? Então esse é de fato um conceito que precisa ser entendido sobre fé, é a gente focar nele. E logicamente a gente pode acreditar na afirmação inversa também, né? Que incredulidade, então é você não estar olhando para Jesus enquanto você enfrenta essas tempestades. Exatamente, a Bíblia diz que Pedro, olhando o tamanho das ondas, observando a força do vento, ele teve medo. Então, colocar os olhos nas circunstâncias sempre vai minar a gente. Nós precisamos aprender a colocar os olhos em Jesus o tempo todo, e manter a fé. E lembrando que a fé, ela começa do lado de dentro, antes de produzir resultados do lado de fora. A primeira coisa que Jesus diz quando vem ao encontro deles é não temas. É o primeiro assunto que tinha que ser resolvido. O próprio Pedro anda sobre as águas, ele tem que vencer o seu próprio medo para só depois disso Jesus acalmar a tempestade. Jesus não começa acalmando a tempestade para ensinar Pedro a vencer o medo depois. Ele leva Pedro a vencer o medo primeiro para acalmar a tempestade depois. Nas tempestades da vida não é diferente, né? A gente precisa realmente acalmar o nosso coração, aquietar, lembrar que nós vivemos para Jesus, com Jesus e que nós vamos vencer. E isso tem que trazer quietude, né? No nosso coração, tem que trazer paz. Eu tenho visto tantas vezes que até eu mesma me agito, aí eu falo, para tudo. Posso ficar tranquila e eu sei que vou vencer essa tempestade porque elas vão vir, isso faz parte. Mas com Jesus a gente realmente vai vencer e vai ficar tudo bem. E o propósito delas não é nos destruir. Quando Jesus deliberadamente envia os seus filhos a uma tempestade, não queria se livrar deles. Nós precisamos acreditar que há uma promessa de Deus de nos guardar no meio disso tudo. Como a gente viu na mensagem, Isaías 43, ele diz quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo. Ele não diz se, porque é algo que a gente aprende, o próprio Senhor Jesus ensinava isso, que nessa jornada a gente vai ter tempestades. E ele diz, quando passares, elas não te afogarão. Ou seja, o propósito não é que isso nos destrua, mas que Deus de fato possa nos levar a esse lugar de maturidade, onde a gente consegue crescer no Senhor, confiar nele, depender dele. E o Evangelho de João diz no capítulo 6, no versículo 21, que logo eles chegaram do outro lado. Interessante que eles passaram quase uma noite tentando fazer isso. A Bíblia diz que eles saíram no cair da tarde, que Jesus veio ao encontro deles na quarta vigília. Nós não sabemos em qual momento da quarta vigília Jesus veio ao encontro. Se foi às 3, eles já estavam há 9 horas remando e não tinham saído da metade. Se foi perto das 6, eles já poderiam estar talvez há 11 horas remando. Mas a Bíblia diz que logo o barco chegou, porque quando o vento deixou de ser contrário, as coisas não apenas se tornaram mais fáceis, mas também se resolveram depressa. E é algo que eu acredito que é importante destacar e que nós precisamos confiar. Quando há uma intervenção de Deus, nós vamos ter a sensação de que aquele tempo perdido na luta, ele vai ser recuperado. Aliás, a Bíblia fala sobre remir o tempo. Como é que você resgata o tempo? É só por um milagre de Deus, uma intervenção de Deus, acelerando as coisas depois de uma intervenção. Agora, acima de tudo, a confiança nossa não é só que Ele acalma a tempestade, mas deveria ser principalmente que o propósito dele ao permitir a tempestade não é nos destruir, pelo contrário, é nos abençoar, é nos fortalecer, é nos fazer crescer. E acredito que a cada nova tempestade a gente tem que lembrar disso. A cada nova tempestade a gente tem que recordar dessas mesmas verdades. Então, a tempestade acaba sendo uma bênção até nas nossas vidas, porque na próxima vez a gente já tem
história, aquele histórico, a gente ter passado pela tempestade, a gente sabe, não, as coisas passam, as coisas vão melhorar. Com Jesus no barco tudo vai muito bem, no final de contas, né? Então, isso nos até fortifica e deixa a gente mais preparado para as próximas tempestades. É verdade. Agora, também podemos dizer que a tempestade tem o poder de trazer à tona aquilo que a gente é. Né? Ela revela quão firme ou quão frágil a nossa fé está. Alguém diz com muita propriedade que Deus não nos prova para saber quem a gente é. Até porque Ele já sabe tudo, Ele é o Deus onisciente. Né? Eu vi essa declaração ainda na adolescência de que Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é. Né? E à medida que a gente conhece nossas limitações, a gente também pode se permitir ser melhor trabalhado por Deus. E às vezes parece que a tempestade é horrível, né? Isso acontece muito no verão, que fecha tudo e vem aqueles ares e rapidamente aquilo passa. Isso pode ser rápido e às vezes vai ser uma tempestade que vai durar mais, mas não importa a durabilidade da tempestade se a gente lembrar verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. Vai passar. Amém. Então, quer você esteja enfrentando a tempestade e precise crer nesse momento, ou quer você esteja na fila e a sua vez vai chegar, Quando passar. né? Mesmo que você já tenha passado antes, você voltou nessa fila e vai passar de novo, que o seu coração se lembre de olhar para Jesus, não para as circunstâncias, confiar nele e se deixar ser fortalecido e sustentado por ele. Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal.